edição de hoje do podcast S Hoje está no ar e nessa edição vamos falar sobre as previsões para o ano de 2020. Para contribuir nessa jornada está aqui comigo Daniele Coutinho. Olá pessoal, vamos pensar o que vem por aí, né? E também o astrólogo Iov Glaucio Costai, que é tarólogo e escritor além de astrólogo, né? Sim, olá gente, tudo bom? É S Hoje, a notícia do jeito que você quiser. O ano de 2019 está acabando e chega o momento de pensar o ano de 2020. Depois de um ano regido por Marte, que traz os impulsos à tona e torna o ano bastante intenso, o ano de 2020 será regido pelo Sol. Trazendo a luz e a positividade para o ano de 2020, aparentemente ele não será mais calmo que 2019. Mas como se preparar e aproveitar essa luz e essa positividade para isso, o Iov Glaucio está aqui com a gente. Como é que a gente passa aí por essa estabilidade e chega com toda essa luz aí para o ano de 2020? Mas antes, me diz uma coisa, Glaucio, é assim mesmo? Vai ser um ano de luz? Pois é, não será. Será um ano de crise. Essa história de regência astrológica só existe aqui no Brasil, tá? Que isso fique muito claro. Eu, por exemplo, não uso. Nenhum astrólogo realmente profissional e sério usa isso. Isso foi criado lá na antiguidade para entreter a população e veio de lá essa crença. Não existe um único planeta que possa reger um ano inteiro, porque cada país foi criado, descoberto e teve a sua independência em épocas diferentes, momentos diferentes. Então cada país tem o seu céu, o seu mapa. Por isso, cada país, em cada ano, tem o seu regente. É impossível um único astro reger toda a humanidade, senão todos os países teriam o mesmo destino, e não é isso que se vê. Então a gente já entrou falando tudo errado, é isso mesmo? Não, eu acho que vocês falaram certo dentro das possibilidades que vocês sabem. Eu estou colocando a visão da ciência astrológica, que é uma ciência do céu. Que fique claro, não é a ciência com os rigores aqui da nossa ciência material. Então você falou que cada país tem o seu céu, é basicamente como cada pessoa, cada país tem o seu. Exatamente. Todo nascimento apresenta um céu. Então um país tem o seu céu, o indivíduo tem, os animais têm. Cada ser que nasce neste mundo é marcado por um momento cósmico e é possível fazer a leitura de um mapa. O que nos espera 2020? Pois é, 2020 é um ano para lá de importante, porque ele é um divisor de águas. Agora, veja bem, ele não é um ano isolado. Nada no mundo é isolado. Ele é o ápice de todo um processo, de todo um desenvolvimento que começou lá em 2010. Em 2010 tivemos o início dos signos cardinais e a grande quadratura de Plutão com Urano. De lá para cá, a sociedade veio mudando vertiginosamente, os problemas se agravando vertiginosamente. E 2020 é o ápice disso. Então, ele é um ano com configurações astrológicas muito únicas, que demoram muito tempo para se repetir, algumas até séculos. Portanto, ele é um divisor de águas. Agora, nenhum divisor de águas é fácil, nenhuma mudança é fácil. Imagine você saindo de uma casa simples do subúrbio e indo para uma mansão na Zona Sul. É obviamente que depois que você estiver lá montada, estabelecida, vai ser uma maravilha. Um novo bairro, muito bonito, gente muito elegante, uma vida nova. Só que o processo de desmontar a sua casa, onde você morava no subúrbio, fazer a transição e montar a casa de novo, é todo um processo demorado, pesado, rigoroso, que requer ajuda. Então, toda mudança, seja pessoal ou sobretudo coletiva, é difícil. Então, vai ser uma eleição sofrida, porque eu que estou aqui coordenando a equipe, falando em eleição, porque 2020 é ano de eleição, eu imagino como vai ser. Olha, eu posso afirmar para você e volto aqui depois, se você quiser, para claro, gente. Já fica aqui o desafio e o convite. Para a gente conversar de novo, eu posso afirmar para você duas coisas. Primeiro, realmente é um ano. O Brasil já está assim, o mundo já está assim, sobretudo Brasil e Estados Unidos estão muito polarizados em sua política.
os nossos governantes aqui e lá, nos Estados Unidos, têm metade do apoio da população e a outra metade não. Isso ficou muito claro, tanto lá quanto aqui. Isso vai chegar a um ápice. Então, as próximas eleições serão muito polarizadas, sim. Isso é um fato. Temos que lembrar um outro fato que eu quero discutir aqui, que é muito importante, que os anos, naturalmente, nós temos, em cada ano, 4 eclipses. E os eclipses são promotores de mudanças e fenômenos naturais. Tudo que a gente vê, infelizmente, de maremotos, tsunamis, terremotos, vulcões, quedas de aviões, mortes trágicas, são sempre em proximidade de eclipses. Mas, em 2020, teremos 6 eclipses, ou seja, 2 a mais do que em todos os anos comuns. E o que isso vai significar? E, sobretudo, são 4 eclipses lunares. Os eclipses lunares ocorrem na lua cheia. É quando a lua linda durante a noite fica escura. E os eclipses lunares, tudo que é lua fala de massa, de povo. Então você imagina que em 2016, com essa polaridade na política e na população, não precisa ser só a política, as pessoas vão divergir em tudo. Você gosta de amarelo, eu gosto de azul. Pronto. E vamos brigar por isso. Isso, é isso que eu quero saber. Tudo vai ser briga. Exatamente. Um tipo de briga mesmo. Polaridades, né? Uhum. Gente mais educada não briga. Mas, de qualquer forma, né? Claro que tem essa pequena parcela da população que é mais refinada. Esses não vão brigar. Mas vão deixar clara a posição. Você gosta de amarelo e eu de azul. Ponto. Não é um ano de consenso. Não é um ano de adesão. Não é isso. Então, essas, sobretudo política, futebol, política, religião, são coisas que levam a galera à morte, né? Não ganham os preferidos. Já está assim, já é assim desde antes. Já foi assim nos Estados Unidos, quando a Hillary era preferida, e aqui também tínhamos outros, e se mudou o barco. E esse barco continua. Então, começa na política, claro que isso não vai ser resolvido em 2020, nada socialmente é resolvido da noite para o dia. Na nossa vida não é? Às vezes uma relação você fica 3, 4 anos para decidir realmente separar, né? E tantas outras coisas. Então, em sociedade as coisas levam 10, 20 anos para serem efetivamente definidas. Porém, já começa o movimento. Já começou o movimento em 2020, intensifica esse movimento de que aquilo que é estabelecido não é mais legal. Aquilo que foi, como foi bom antes, não é mais agora. Então, e isso fica muito claro com essa grande concentração de planetas em Capricórnio, que já está agora em dezembro, se intensificará em janeiro, depois em março, e sobretudo com o Nó do Sul lá. O Nó do Sul é uma época de finalizações. Portanto, e Capricórnio é um signo de sociedade, de poder social. Então, o que o céu está dizendo é: o poder estabelecido, seja na religião, seja na economia, seja na política, seja nos esportes, vai ruir. Já está ruindo. Já está caindo. E permanecerá assim. E finalizações, esses governos muito radicais, essas crises, né? Agora, muita energia em Capricórnio, com eclipse lá dentro e com o Nó do Sul lá dentro, o nome de 2015, nós podemos... 2020, nós podemos escrever em letras garrafais e neon, assim, crise. É um ano de crise. Gente, o brasileiro não aguenta mais. O capixaba não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Na verdade, o brasileiro aguenta e aguenta muito. E, aliás, é o único povo do mundo que sabe administrar bem crise. Nós crescemos na crise, nós fomos descobertos com crise, fomos educados assim, vivemos assim até hoje. Somos o único povo que administra bem isso. Graças a Deus. Os outros não. Agora, vale dizer que isso não é para o Brasil, isso está no céu. Isso é para o mundo, isso é uma condição mundial. Isso é lá para os Estados Unidos, isso é para a Inglaterra, isso é para a França, isso é para os países que estão muito bem e para os países que já estão em crise. Agora, é óbvio, se você está bem de saúde e aparece uma virose, todo o seu corpo reage muito bem, você sai muito bem disso. E sai rápido. Uhum. Se você já está debilitada, está hospitalizada e pega uma infecção hospitalar, praticamente morte. Uhum. O que eu quero dizer com isso?
Países que estão bem vão passar pelas mesmas dificuldades que todo mundo. Agora, é óbvio que vão administrar isso muito melhor e sair disso muito mais fácil. Países que já vêm em crise, que já vêm polarizado, como Estados Unidos, como o Brasil, é óbvio que isso vai se inflamar muito mais. ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. Aqui passando por essas crises, né? A gente consegue ter uma luz no fim do túnel, talvez não em 2020, mas dá para começar a prever uma saída, porque a gente tem uma crise que só vem se agravando e vem se agravando, né? Geralmente a gente pensa uma década completa. Se a gente for pegar essa década que a gente passou, a gente começou com uma série de manifestações, polarização na política em 2 eleições nacionais. Já vamos aí para a 3ª eleição municipal, depois do início das grandes manifestações, do gigante acordou e tudo mais. Será que finalmente, talvez não em 2020, a gente pode pensar nessa década que a gente está abrindo agora, uma melhoria? Será que dá para dar um respiro até o fim da década? Sim. É exatamente isso que você falou. Porque, olha só, é aquilo que eu disse, né? Mudanças sociais não são feitas da noite para o dia. Só que essas mudanças sociais já vêm sendo feitas, e como você colocou brilhantemente, é verdade, essas crises já vêm se agravando desde 2010, desde o início da década. E 2020, como eu disse aqui no início, é o ápice disso. Ou seja, daqui não passamos, ou resolvemos ou morremos. Como o mundo não vai acabar, nem nós vamos morrer coletivamente, resolveremos. Só que de 2020, que é o ápice, até 2023, ou seja, 20, 21 e 22, esses 3 anos são anos de transição. Então, 2020 é exatamente como se você tivesse já um tempo com apêndice e não cuidando, tomando Buscopan, e aí você teve uma grande crise que te levou ao hospital e vai ser a cirurgia. O apêndice que você estava cuidando de um pouquinho assim é de 2010 até agora. A grande crise que te leva à cirurgia é 2020. Entendi. E aí a sua recuperação, você vai ficar bem. Claro que você vai ter restrições, você não vai poder beber por um tempo, você vai tomar um monte de remédio, você vai, né? Eu gosto de exemplos bem práticos para a gente entender o movimento celeste. Então, esse seu pós-operatório e essa sua dieta para você ficar bom de novo e poder ser quem você era quando você nasceu, isso é 2023. Então temos de 20 a 23 essa transição. Agora, de 2023 em diante, não o Brasil, o mundo começa a melhorar vertiginosamente. Se nós caímos num abismo profundo de 2010 até agora, e 2020 é o ápice, é o ponto mais baixo da queda. De 2023 em seguida nós começaremos a subir. Então basicamente o próximo período aí, pelo menos pensando em eleição, né? 2023 é quase outra eleição, né? Praticamente, em termo municipal. Não, é 2022, é ano que vem, depois de 2022. Aí, o dia 23 é o próximo governo. Exatamente. Quer dizer, o próximo governo, com certeza, já é bem mais estabilizado e próspero. Nós temos em 2020, no final de 2020, algo muito, muito, muito interessante, que é a conjunção dos 2 planetas sociais, porque nós temos 7 planetas pessoais que falam de você, falam de mim, e é por isso que eu penso diferente de você, é por isso que eu gosto de coisas que você não gosta, são os planetas pessoais. Mas temos os planetas sociais, ou seja, a lei que se estabelece no Brasil serve para mim e você, mesmo sendo nós pessoas diferentes, né? Então, esses planetas sociais é o Júpiter e o Saturno. Eles falam do momento social que cada um de nós nasceu. Então, este momento social, ele está para mudar. No final, em dezembro de 2020, nós teremos a conjunção, a união dos 2 no céu, de Júpiter e de Saturno, no signo de Aquário. Isso marca não uma nova era, porque é um tal de se falar em nova era, quando matematicamente a era de Aquário só vai começar daqui a 400 anos, matematicamente, mas marca o início de um ciclo humanista. Isso já vai fazer toda a diferença, tá? Porque nós estamos vindo de séculos
de história de uma política e uma economia predadora, onde o poder é quem tem dinheiro e influência. A partir de então, não é chegou dezembro de 2020, está tudo resolvido. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a partir de dezembro de 2020 começa no mundo e isso vai criando raízes, vai criando força nos anos consecutivos, né? E daqui a 20, 30 anos nós vamos começar a ver os efeitos muito poderosos disso, que é o mundo voltado para o homem, para o ser, para a inteligência do ser. O que vai contar nas próximas gerações não é mais o poder, não é mais o ter, mas o ser. Quem você é e como você pode contribuir, sendo quem você é, com a sua inteligência, para a sociedade. Então é uma grande mudança de paradigma. Isso é importantíssimo. Isso também já vem sendo construído com as novas mudanças que a gente teve nessa última década de 2010, porque assim, pelo menos eu vejo em rede social cada vez mais a gente mesmo pedindo essa postura das marcas e dos grandes influenciadores, sejam elas celebridades, sejam elas políticas. Eu vejo um crescendo da população pedindo isso, esse olhar mais humano. Faz parte? Sim, faz parte. Como eu disse para você, tudo em sociedade é um processo, né? Tudo é um processo. Quer dizer, as coisas começam antes, tem o seu ápice e se desenvolve depois. Então é exatamente isso. Já vem todo um movimento, isso já está no inconsciente coletivo, já vem todo um movimento, uma necessidade humana de que se olhe para o humano, de que se valorize o humano, e isso terá o embasamento do céu, isso terá a bênção do céu, e isso começa a se desenvolver. Ou seja, eles são planetas sociais. Quem nascer a partir de dezembro, todos os bebês que nascerem a partir de dezembro de 2020 em diante, já vem com essa consciência. Então é uma mudança de paradigma na humanidade, sim. É importantíssimo, sim. ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Mas aí você fala muito da mudança social, de ter uma mudança na questão econômica. As empresas que já vêm enfrentando crise, elas vão ter problema para permanecer abertas ou elas podem ainda ver um caminho para o fim do túnel? Assim, piora ainda mais a situação das pessoas se as empresas elas fecham, porque elas mantêm a vida de várias famílias. Então isso ainda agrava mais um movimento social a ir para a rua também. Sim, e isso acontecerá. Eu falei que é um ano de crises. Veja bem, tudo aquilo que não tem mais fôlego não vai adiante. Nós estamos com o Nó do Sul, que é um símbolo de encerramento em um signo social. Já tinha dito isso antes. Então, é o seguinte: governos que já deram o que tinha que dar, que já usurparam tudo que tinha que usurpar, que já fizeram a vida deles, não tem mais fôlego na vida. O universo não tem mais fôlego, isso não vai adiante. Empresas que já estão em crise. Só tem para qualquer coisa, para uma doença séria, para um casamento falido, para uma amizade desgastada, para uma empresa em crise. Só tem dois caminhos. Ou muda radicalmente o que as pessoas não têm habilidade de fazer, os empresários não têm essa habilidade, nem nós como seres humanos, ou rompe, ou acaba. Geralmente as pessoas preferem a segunda opção. E tem uma coisa interessante que são esses 6 eclipses que também finalizam coisas. Então sim, teremos um aumento de desemprego, sim. É um ano de crise. Isso, para que haja uma reorganização, tem que haver uma finalização. E finalizações, como eu dei o exemplo da mudança, não são fáceis. E tem uma coisa super interessante, que não é de 2020, que começou agora, mas que vai ficar em movimento até 2026, de 2019 a 2026, que é a passagem do planeta Urano pelo signo de Touro. Basicamente, é o dinheiro saindo da praça. O dinheiro moeda, você pegar R$20, R$100 do bolso, dá para pagar a sua conta. O dinheiro moeda vai sair de circulação. Assim como quando eles estavam em Capricórnio, Urano, Netuno, lá na década final de 80, começo de 90, apareceu o cartão de crédito. Agora aparece as moedas virtuais. Então, assim, o dinheiro em si vai sair
de circulação, o que vai melhorar muito a economia e diminuir bastante os assaltos. Os assaltos serão virtuais. E o dinheiro muda de mão. Então você nós já vemos aqui no Brasil, empresas poderosíssimas que dominaram por décadas a economia, o mercado, a população, falindo. ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. O ano de 2020 ele tem 3 palavras-chave. Crise. Portanto, nós vamos se preparar para fazer mudanças. Todo mundo entende o que é crise, sobretudo no Brasil. Segundo, administração e economia. Então, se você ganha 100 e era acostumado a gastar os 100, sinto muito. Você fez isso e se deu muito bem até agora. Ou se não se deu bem, pelo menos conseguiu... Se não tomar rasteira direito, você vai tomar. Exatamente, pelo menos você conseguiu administrar. Né? A partir de agora, é lei. Ganha 100, gasta só 60. Vou fazer uma brincadeira que se fazia muito nos anos 60. Guarda 40 no sutiã, porque você pode precisar para uma situação emergencial. Como, por exemplo, perder seu emprego, que nós acabamos de dizer... de uma recessão, né? Em alguns setores da economia. Então é importante ter essa administração. E a terceira coisa haverá crescimento sim. Claro que em todos os anos as pessoas crescem, mesmo na crise. E nós brasileiros somos espertos em crescer em crise. Haverá crescimento e melhora, só que não em grandes proporções. Não vamos ter, em 2020, um Flamengo ganhando por antecipação. Nenhum time vai fazer isso em 2020, nem se quiserem, nem se puderem. Não vamos ter megas prêmios da loteria. Mega não é uma palavra de 2020. Teremos bons prêmios, teremos boas equipes fazendo bons trabalhos, vão ganhar campeonato. Só que tudo com o bendito do esforço, com a bendita da administração e com o bendito do tempo, porque são sagrados mesmo, nos ensinam muito mesmo. Então em 2020 haverá crescimento para mim, para você, para todos, trabalhando, se esforçando, e assim nós vamos construindo o nosso patrimônio que não será tirado depois. Porque, por exemplo, em Sagitário é muito oba-oba, ganha-se muita coisa, faz-se como vimos aí nesse campeonato, mas depois aquilo é perdido. Nos próximos campeonatos você pode ser até rebaixado. Se você ganha um título bom sobre o comando de Capricórnio, aquilo lhe é eterno. A notícia do jeito que você quiser. Então vamos começar rodando aí pelo mundo, aquela coisa global. Ok, exatamente. Olha só, como nós temos 6 eclipses, que eu já disse, e eles promovem fenômenos naturais, então é um ano de problemas com água e fogo, infelizmente. Como já tivemos em 2019, se agrava em 2020. A gente vai ter racionamento de água em 2020, depois de tudo que a gente já passou aqui no Espírito Santo. Eu não acredito em racionamento de água, eu acredito em enchentes. Entendi. De tsunamis. É muito antes para contar, água e abundância. Eu achei que eu ia ter que parar de tomar banho assim por uma semana, mas só vai encher minha casa. Não. O seu sonho europeu não se concretizará. Você está no trópico, aqui é bem quente. Olha só. Eu pensei que ia dar para chegar, transformar a Vitória em Veneza, a gente já tá perto do mar mesmo, legal, tava tranquilo. Olha só, os eclipses do primeiro semestre, eles afetam mais a Europa e os Estados Unidos, porque a sombra, na verdade, do primeiro semestre, a Europa e os Emirados, os países árabes. Por quê? Porque a sombra do eclipse, o eclipse ele é visto no mundo todo, né? Ele é um efeito mundial, e aonde ele é visto, e aonde a sombra dele passa, é onde os efeitos são maiores. Portanto, esse eclipse agora, de 26 de dezembro, ele já passa ali pela Índia, Sri Lanka. Então, teremos não só nesses 2 países, naquela região ali, aquela região, né, oriental, Indonésia, nós teremos
podemos esperar agora para dezembro, para janeiro, quando Mercúrio passar no ponto desse eclipse, para março, quando esse eclipse for refeito pela posição da Lua, nós podemos esperar crises no governo, questões importantes lá, movimentos sociais importantes. Então você tá de eclipse, se por um acaso aqui no Brasil não deu para ver nem de longe, significa que a gente vai ser menos afetado por ele do que outras áreas. Exatamente. Quando os eclipses não aparecem no Brasil, eles não dão efeitos no Brasil. E quando aparece no Brasil, que vai todo mundo para a praia, os astrólogos morrem de rir, porque logo depois nós temos verdadeiros angu de caroço aqui, né? Na política, na economia, na saúde. Aonde ele aparece, ele tem os seus efeitos intensificados, né? No segundo semestre, nós teremos aqui na América Latina, você perguntou da América Latina, e Estados Unidos, a sombra de eclipse. Então, podemos esperar para nós, graças a Deus, não temos problema com terremoto, não é o nosso caso. Mas, com a política que nós temos, a gente não precisa de terremoto, né? Dizia um grande político brasileiro que no Japão precisa criar uma, enquanto no Brasil tem uma crise eterna. Exatamente. Então, a questão é, nós teremos realmente, e sobretudo segundo semestre, sobretudo na política, estamos falando de polaridade desde o início, estamos falando de política desde o início. Então você imagina que vai ser um angu de caroço com tudo isso junto, numa época efervescente quanto à política. Então, assim, o segundo semestre é quando nós teremos assim, eventos mais marcantes. Brasil, América Latina, América do Norte. Veja que o processo de impeachment do Trump continua tramitando. Então, teremos aí fortes emoções, sim. A briga dos Estados Unidos com a América do Norte continua cada vez mais forte. Continua. Aí eclipse banha de escuridão toda essa região. Pode esperar fortes emoções. Então nós temos isso aí. Atenção, pessoal aí, colunista de ciência política aí, ó, fica de olho. Nós temos para o mundo, sobretudo lá para os países da Europa, o surgimento de um líder muito carismático. Não é nenhum desses, é o surgimento, é algo novo, que pode ser tanto para a religião, pode aparecer um novo guru aí, um novo Osho, sei lá quem, alguém muito importante, ou para a política. Mas temos para esse ano, sobretudo segundo semestre, esse nascimento aí desse... É de setembro a dezembro isso. Esse líder bem carismático. Bom, infelizmente teremos aumento do terrorismo na Europa, assim como, infelizmente, do feminicídio e dessa violência urbana aqui no Brasil. Sério? Infelizmente. Eu estava bem acreditando que... Acho isso realmente muito triste. A gente tem sempre que acreditar, né, que dias melhores virão, mas quer dizer que a gente ainda vai passar por bastante canalices e violências. Sim, infelizmente sim, porque é aquilo que eu falei, né? Tudo vai se agravar. 2020 é um tempo de agravamento. Ou seja, já se vem falando disso, já se está mudando a política. Uma escola de samba nossa aqui falou sobre isso, ficou em segundo lugar, quase ganhou o carnaval. Isso já está em burburinho. E com isso tudo, o aumento dessas barbaridades continua. Quer dizer, isso vai chegar ao ápice para a gente falar, não, já se falou, já se até brincou o carnaval com isso, agora tem que resolver. Vamos encerrar esse bloco aqui. Daqui a pouco a gente volta e fala da parte econômica, que a gente já viu que a gente vai ter muita coisa para falar. Então... Haja fôlego para 2020. Segura aí que a gente já volta. ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. E agora, seguindo aqui, a gente vai entrar na parte econômica, que é a parte que eu sei que todo mundo quer saber, porque afinal de contas é o que vai mexer diretamente com o seu bolso em 2020. Afinal de contas, a segunda palavra depois de crise chama administração econômica, né? É verdade. Bom, já falamos que o dinheiro está mudando de mão. E isto é uma verdade. Nós temos visto no exterior e aqui no Brasil grandes empresas estabelecidas há anos que estão fazendo mudanças significativas, passando por recessões, demitindo pessoas,
e não contando mais com verbas e com fontes que antes contavam. Então, isso já está ocorrendo, continuará com agravamento em 2020 e outras empresas na mesma linha, né, que estavam estabelecidas, certinho, bonitinho, também vão passar por isso entre janeiro e junho. Então, o primeiro semestre agrava os problemas de empresas que já vêm com redução de funcionários, né, se reinventando. Para superar essa crise, não só a parte econômica, mas também pessoal, a paciência também seja uma palavra-chave. Paciência, perseverança, não ficar mudando de foco. Você tem que ter um foco e seguir. Porque tem gente que quero isto, tá muito difícil, vou mudar para aquilo. Não, com Capricórnio é devagar e sempre. O símbolo de Capricórnio é uma cabra que sobe uma montanha. Ela sobe aqui, ela vai por lá, ela escorrega um pouquinho, ou seja, ela desce e sobe de novo, ela enfrenta todos os obstáculos, é íngreme, ela pula as pedras e ela chega lá. Assim será nós, pequenas vidas, e a sociedade como um todo. Temos que ter um foco, seja ele qual for, e pagar o preço deste foco. Perseverança, paciência, administração. Chegaremos lá, todos. Outra coisa interessante é o seguinte. Sempre foi assim, né? Não será diferente. Quando tá muito difícil, todo mundo corre para Deus, né? Então vai ter um aumento do misticismo. Olha... Não é da fé, é do misticismo. Eu vou falar duas coisas muito interessantes aqui, que nós já falamos no início. A polaridade. Nos anos 80, com a entrada de Plutão em Escorpião, houve aquele boom do misticismo. Astrologia, tarô, escolas de mistério, que estava tudo em desuso, não era moda, todo mundo te olhava meio assim, de lado, aquilo virou moda, Paulo Coelho virou a celebridade que é. Uma galera mudando de nome artístico. Exatamente, numerologia, todo mundo tinha gnomo com maçã em pé de comigo ninguém pode. Foi o boom místico, né? Foi a volta de toda aquela mística dos anos 60. Quando o Plutão sai de Escorpião e entra em Sagitário, que é um signo religioso, as religiões que estavam em baixa, a fé que estava em baixo, foi um boom das religiões. E aí a igreja para tudo quanto é lugar, enriquecimento através da religião, que Plutão é o poder foi para a fé, né? O dinheiro foi para a fé. E agora Plutão foi para Capricórnio, que é onde faz um grande balanço da sociedade, coloca tudo em pratos limpos, tanto é que a gente está vendo tanto os místicos quanto os religiosos sendo desmascarados dia após dia. Esse ano, então, foi uma febre, né? Graças a Deus. Graças a Deus, eu também acho. Acho que isso tudo tem que ser passado a pratos limpos mesmo. O que acontece? Mas Capricórnio, como todo signo de terra, como Touro é, como Virgem é, são signos tradicionais e conservadores. Signos do oba-oba, signos da mente aberta, signos que levam evolução para o mundo, são signos aéreos, são artistas, são pessoas sensíveis. Quem está no poder sempre é muito conservador, sempre foi assim. Então, o que ocorre? Teremos um aumento do conservadorismo no mundo. Isso já está acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui, com a política, inclusive. Os nossos governos estão cada vez mais opressores e conservadores. Isso quer dizer que a gente vai ter muita perseguição religiosa? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu vou chegar lá. Ou seja, teremos de um lado um aumento do controle, porque Capricórnio e Plutão são controladores, então os governos controlando cada vez mais a sociedade, as pessoas, e as religiões conservadoras lutando para manter o seu status, o seu poder. Agora, lembra que eu comecei falando que cada vez mais polaridade? Sim. De outro lado, quem vai adoecer gravemente? Quem vai perder os seus empregos? Quem vai estar no olho do furacão da crise e apoiar esses governos e estão nessas religiões vão duvidar disso, vão colocar isso em xeque.
vão partir para o outro lado, a polaridade. Então, no mundo, não é só no Brasil, no mundo, um aumento desse misticismo, dessa busca por soluções mais mágicas, mais místicas, mais holísticas, porque o mundo da sociedade do concreto vai estar ruindo. Então, temos isso sim, temos esse aumento. E aí vamos chegar para um meio mais local. Como é que a América Latina vai responder a essas questões do mundo e como que ela vai atuar? Até porque o Brasil está diretamente ligado à América Latina. A gente tem a Argentina, que ganhou uma pessoa que o próprio Bolsonaro não vai muito com a cara. Nós nada, temos né? Muito não, nada, né? Nada com a cara. Temos outros países que a população está numa crise muito maior do que a brasileira. No Chile já se começou uma crise muito forte de pessoas indo para a rua e tudo isso interfere para o Brasil. A Argentina é a terceira importadora de produtos brasileiros. Então qualquer crise na Argentina, qualquer poder que vai contra o que está estabelecido politicamente aqui no Brasil, pode vir a ser um problema econômico e ainda agrava as crises de 2020. Sim, é verdade. Bom, com relação à América Latina, com relação ao mundo, e a América Latina não é diferente. Né? Preciso me repetir, porque isso tem que ficar muito claro. Né? E não posso ficar dando esperanças vãs quando o céu assim não faz. Disse para vocês que os eclipses do segundo semestre, que são a maioria, inclusive, são 4 eclipses lá contra 2 aqui no primeiro semestre. Então, os eclipses do segundo semestre fazem sombra na América Latina. Então, e também disse que é um ano de ápice. Todos os problemas de Brasil, Chile, Venezuela vão chegar a um ápice, vão se agravar. Então, podemos esperar um bom angu de caroço da nossa política com a política deles, e interferência sim, e polaridades sim. E aí, quais são os efeitos diretos disso no Brasil? Bom, os efeitos disso direto no Brasil é que, como vai aumentar muito aqui a polaridade, metade da população vai apoiar o governo com tudo que ele fizer e a outra metade vai ser radicalmente contra. Brasil, especificamente Brasil. Ai, agora. eu tô doida pra chegar no Espírito Santo, gente. Jornal S, hoje é um jornal bairrista. Eu quero muito saber do nosso estado. Vai, vem pro Brasil, vem. Bom, teremos um agravamento de uma crise que já existe no judiciário. Então, todas essas questões aí com o Supremo, né, que estão acontecendo, vão se agravar. E uma queda de braço forte do legislativo com o judiciário e do legislativo com o executivo forte. Então, assim, briga, literalmente briga, sabe? E fake pra tudo quanto é lado, e aí se descobre os fakes, e aí... Se eles forem descobertos, tá ótimo, né? Não, mas isso é o legal. Toda a questão da crise e da reorientação é que a verdade aparece nua e crua, seja de quem for, seja onde for, seja a hora que for. Isso já vem acontecendo no Brasil. Já é histórico. Isso já vem de 2018, 2019. Mas não vai demorar, não? O que acontecer agora vai começar a ser desmascarado agora? Olha, nós estamos em um período, eu não acho que tão imediatista assim, né? Temos muito, mas assim... Eu vou com muita sede ao pote. Mas só de que as coisas... Já começaram a sair, né? Só de que as coisas vão aparecer, sabe? De que não dá mais para ficar como estava, eu acho que já é muito legal. E no Brasil também, agravamento dos problemas de saúde pública, crise no penitenciário, então revoltas aí, ou escândalos, como já estamos tendo escândalos no penitenciário, ou revolta lá dos presos, né? As duas coisas, quer dizer, corrupção lá dentro do penitenciário, ou mesmo escândalo. É S hoje, a notícia do jeito que você quiser. O S hoje, como um bom capixaba, agora quer saber, e o Espírito Santo? Glaucio, conta pra gente o que espera esse ano de 2020 o Espírito Santo. O que as
cartas, o tarô, a astrologia contaram para você? O que diz o céu do Espírito Santo? Bom, primeiro eu quero fazer uma ressalva. É bem mais difícil fazer previsão para o Espírito Santo do que para qualquer outro lugar do mundo. E eu vou explicar por quê. Nós não temos um horário exato de quando o nosso querido Vasco Fernandes chegou aqui. Então, presume-se que chegou pela manhã, por volta de 6 horas da manhã. Então, nós calculamos o mapa do estado em cima desse achismo, na verdade, né? Desse achismo, desse Essa horário. falta de certeza. Então, geralmente, em algumas coisas dá certo, sim. Mas, por exemplo, não é como o Brasil, que nós temos realmente um horário certo, né? Como outros países. Então, temos essa dificuldade no Espírito Santo para previsão. Que isso fique claro, para não dizer depois que não aconteceu, que não foi exatamente isso. Nós temos essa... A astrologia trabalha com mapas. Se você não tem um mapa seguro, você não tem uma previsão segura. Que isso o fique mapa, claro. ele precisa de horário, de data, de coisas exatamente. bastante específicas. Quando você tem dia, mês, ano e horário preciso, você tem uma previsão precisa. Ok? De um modo geral, olhando só os planetas que são importantes no céu do Espírito Santo no dia que ele foi descoberto pelo Vasco Fernandes, olhando aí, nós teremos durante todo o ano, não só primeiro ou segundo semestre, durante o ano, em alguns momentos do ano, algumas reformas impopulares na receita do Estado. Isso significa que o governo vai tomar alguma atitude. Eu não entendo de economia, eu só entendo do céu, então não sei exatamente dizer o que, né? Mas o governo, com seus secretários, vão tomar alguma atitude aqui no Estado que vai mexer com a economia de uma maneira que o povo não acha muito legal. Redução de não sei o quê, aumento do imposto, não sei da... Então são medidas que não são populares nem populistas. Exatamente. Muito menos eleitorais. Muito menos, muito menos. Então haverá aí reformas impopulares na economia. A partir de fevereiro, as empresas conjuntas ao governo, que trabalham para o governo, vão trazer benefícios. Então a gente pode dizer que a economia vai ter algo positivo. Não, terá algo de positivo, sim. Positivo nesse sentido das empresas, né? Delas. Terá um benefício para o Estado do Espírito Santo. Exatamente. Agora, são duas coisas diferentes. Uma coisa são as empresas que prestam serviço ao governo, as coisas dando certo, fluindo. A outra coisa é o governo tomando ações impopulares. Aumenta o imposto, sei lá, sobre a cachaça, um exemplo. Ou cria-se um imposto, né? Ou cria-se um imposto. Essas empresas, elas vão trazer benefícios para o Estado, essas empresas que trabalham, que prestam serviço para o governo, desde que o governo não apresente para elas muitas restrições. Por exemplo, uma empresa de transporte, ela quer prestar serviço ao governo. Aí o governo coloca lá as imposições. Então, para que isso ocorra, para que esses benefícios venham, o governo não pode ficar colocando tantas imposições. Está bem favorecido aqui no Estado e eu acho que isso já vem, me parece que isso já vem ocorrendo agora em 2019, que é uma melhoria na área dos esportes, do entretenimento. Então pode aparecer atletas nossos aí que ganhem medalhas. Tomara. Nós temos muitos talentos no esporte, muitos talentos na arte. Exatamente. Arte e esportes vão estar bem favorecidos. Opa, mas o quê? Reviravoltas imprevistas e ataques pessoais a dirigentes sociais e políticos. Ok? Segundo semestre. Então, assim, se infelizmente, como aconteceu com o nosso ex-governador, o Camata, se algum líder social importante ou se algum político importante tiver um desafeto sério, que desafeto todos nós temos, mas um sério. Pode acontecer outra morte? Como aconteceu um ataque, pelo menos. Eu não diria uma morte. Só para, então,
Um ataque que já é uma coisa chata, né? Não, contextualizar quem está nos ouvindo, o ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, que também foi senador da República, foi assassinado em 26 de dezembro de 2018 por um ex-assessor que trabalhou com ele por muitos anos. Ele estava num bairro daqui da Grande Vitória, numa padaria dentro desse bairro, encontrou com esse cidadão na rua, talvez, né, não tenha sido um encontro casual, mas dali gerou uma discussão, ele deixou o homem falando sozinho, virou as costas, o homem foi atrás dele e deu o tiro e ele morreu no meio da rua. No meio da rua não, numa calçada, próxima ali na Praia do Canto, bairro daqui de Vitória, como eu já falei, e veio a falecer. Foi um tiro e acabou, morreu. Então, assim, você acha que para 2020 a gente pode ter uma história parecida com essa? Espera-se que não termine em morte. Mas se alguém do governo ou os líderes sociais importantes tiverem desafetos, tem que se cuidar sim, porque esses desafetos eles estão tramando pelas costas. Então, pretendem atacar, sobretudo segundo semestre. Outra coisa, infelizmente no Espírito Santo, aumento da violência e feminicídio. Então, se o governo puder fazer alguma coisa... É interessante. Nós estamos começando, né? Estamos agora em 2019, primeiro ano do governo Renato Casagrande. Nós temos, então, falando de 2020, não tem para onde correr. É o governo Renato Casagrande e um governo que foi eleito com a menina dos olhos do programa Estado Presente, que foi de combate à violência no estado do Espírito Santo. E feminicídio, a gente está gravando esse nosso programa agora no início de dezembro. Então, assim, no Espírito Santo, até o dia de hoje, já foram 32 mortes por feminicídio. Se nós tivermos isso já superou todo o ano de 2018. Nós estamos já 10, temos mais 20 dias para o ano acabar. Fora que o crime de feminicídio, ele ainda não é contemplado em sua totalidade também. Existe muito caso de feminicídio que não é enquadrado como feminicídio, o que significa que a estatística provavelmente é bem abaixo da realidade. Infelizmente. Então é bom que as autoridades estejam de olho nisso, nessa violência urbana e nesse feminicídio, tá? Porque isso aí, realmente temos aí ainda um aumento. A população capixaba tem que administrar bem o dinheiro, porque o aumento da inadimplência no estado, no primeiro semestre, de janeiro a junho, é grande. Então, tendo essa informação, vamos evitar dívidas. Ou comprar as coisas em 10 vezes. Compre em 3 para ficar mais fácil. Março é um mês importante aqui no estado, mas não é fácil não, março de 2020. É um mês onde as coisas ficam meio que indefinidas, ou seja, parece que vai dar certo, o governo disse que sim, mas depois não foi bem assim, as coisas mudaram no meio do caminho. Ninguém vai ter certeza de nada. Nada, março é um mês indefinido. E é um mês de muita chuva. Março? Aham. E eu lembro que todos os últimos anos, inclusive esse, abril foi um mês... Foram dias, né? Não foi o mês inteiro, mas houve dias complicadíssimos, assim como agora de novembro. Março é um mês de muita chuva em 2020. As águas de março vão fechar o verão. Vão fechar o verão mesmo. Mas deixando, como aconteceu agora, vai ficar a gente debaixo d'água. Porque olha só, é muita água que traz também epidemias, ou seja, a população joga lixo, aquilo cria um monte de rato, aquilo tudo que a gente já sabe não é diferente. Agora, tem uma coisa interessante no governo, interessante, mas não boa, para março, que é o fato de que algum acordo que foi feito com o governo não será cumprido, é traição. O governo pode ser traído no mês de março. A empresa disse que ia fazer, o presidente disse que ia fazer, prometeu, estava tudo certo, e não vai fazer. Mas é uma traição política? Pode ser. É algum acordo, está muito claro que é um acordo que o nosso governo fez e que aquilo não será cumprido. Nosso governo, no caso, o governo Casagrande. Teremos aí uma insatisfação, isso já não é novidade, mas então continua. Uma insatisfação no funcionalismo público e no judiciário. Ultimamente, quando eu estou falando judiciário, também estou colocando a polícia, que é funcionário público, né? É funcionário público. Então, assim, essas questões
de bandido e polícia, de um lado a violência aumentando e de outro lado a polícia pressionando, porque realmente tem condições difíceis, desde sempre, e isso vai ficar bem polarizado. Para a gente encerrar, o governador vai estar enfraquecido ao longo do ano, que pode ser problemas de saúde, não sei como está a saúde dele, ou enfraquecimento político mesmo. Essa é a perspectiva. Sim, ele precisa se cuidar, né? E o governo, ao longo do ano, passando uma mensagem ambígua à população. Hoje diz que sim, 2 meses depois talvez, 2 meses depois não, 2 meses depois, no final do ano, sim de novo. Então haverá nas promessas, nos acordos, uma indefinição. A coisa vai oscilando. É isso aí. Então eu acho que é o momento da gente começar a agradecer ao Iov Glaucio, que está aqui, esteve aqui com a gente, veio aqui, dividiu as suas previsões com a gente. Glaucio, suas redes sociais, como é que a galera faz para chegar até você? Sim, vamos lá. Eu estou no Facebook. Lá no Facebook o meu nome é Iov Glaucio Costai, é o meu nome. No Instagram, @Iov Glaucio. É Iov com Y. Y-O-V. Glaucio, Iov Glaucio. E o meu número para o WhatsApp, somente o WhatsApp. Não atendo ligações. É um número só para o WhatsApp. Para consultas, cursos. 27, que estamos aqui no estado, né? 999-840165. Eu tenho um calendário que eu faço todos os anos, o calendário astrológico, e um guia astrológico que eu faço todos os anos para justamente ajudar as pessoas. Trouxe de presente para vocês meu guia astrológico, para ajudar as pessoas a se guiarem ao longo do ano. Guia Astrológico e Mágico 2020. É isso aí. Maravilha. Então é isso aí. Vou agradecer também a Daniele Coutinho, que esteve aqui com a gente. Esse programa teve a edição, apresentação e produção de Eduardo Couto, a apresentação e produção da Daniele Coutinho, a participação do Iov Glaucio Costai e também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Bom 2020. Você encontra o S Hoje nas redes sociais, @S Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em shoje.com.br.